Olá, pessoal! Bom dia, bom sábado para você. Então, nessa tarde eu quero falar para você a respeito das igrejas do Apocalipse, né? Vou fazer primeiro esse vídeo falando da igreja de Éfeso, que ficava na Ásia naquela época. São 7 igrejas. Vou falar primeiro a Éfeso, que era a primeira igreja que o apóstolo João escreveu a carta quando esteve preso ali naquela ilha chamada Patmos, né? Como diz o Apocalipse 1. Ele foi preso ali por causa que ele pregava a palavra de Deus. E naquela época os cristãos, eles eram aprisionados, perdiam todos os seus bens, tudo que tinha por amor ao evangelho. Hoje, às vezes a gente passa uma lutinha desse tamanhozinho, já quer abandonar tudo. Mas nossos irmãos do passado, eles enfrentavam arenas de leões, eram queimados vivos, sofriam perseguições. E aqui, essas 7 igrejas da Ásia, que ficava situada na Ásia na época, hoje é a Turquia, né? Hoje seria a Turquia. Então, essas 7 igrejas foi mandado cartas. Deus revelou para João, nessa ilha que ele estava preso, para ele escrever 7 cartas para essas 7 igrejas. E Deus começou a mostrar para ele muitas coisas do que já passou, do que está acontecendo nos nossos dias e do que ainda vai acontecer. Então eu quero ler para você, né? E você vê aí se você se identifica com essa igreja ou não. Amém? Vamos ler, abre o seu livro em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz: Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode suportar os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isso que aborreste as obras dos Nicolaita, a qual também eu aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Né? Coisa linda, né? Aqui o apóstolo João escreve para essa igreja, né? Aqui ao mesmo tempo faz um elogio, ao mesmo tempo também exorta, né? Deus, ele estava vendo as obras daquela igreja. Essa igreja, ela ficava situada ali na Ásia, em Éfeso, né? Uma cidade onde habitava ali um povoado, pessoas moravam ali em Éfeso, nessa cidade. E ali tinha essa igreja. E eram os irmãos que trabalhavam, gostavam de fazer a obra de Deus, não tinha preguiça, né? Eram irmãos que Deus mandasse fazer, eles faziam, né? Os irmãos ali trabalhavam fervorosamente. Mas acontece que eles esqueceram uma coisa, o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você sabe qual é o primeiro amor? Quando você se converteu e aceitou a Jesus como seu Salvador, esse é o primeiro amor. Você gostava de orar, ir para os montes, não perdia um culto, estava sempre na igreja, nas consagrações, jejuava, né? Isso é o primeiro amor. Você fazia com alegria, né? Você tinha sede de buscar. Aí o tempo vai passando, você vai ficando mais velho na fé, vai perdendo o ânimo, as tribulações, as perseguições, as lutas vêm. Aí você vai desanimando, vai ficando triste, aí não quer mais orar como antes, não quer mais jejuar como antes, não quer mais ler a Bíblia como antes, não quer ir para a igreja mais como antes.
né? Tem muitos que acabam se tornando um religioso. O que é o religioso? É aquele que está sempre ali. Ah, hoje é domingo, eu vou para o culto porque é domingo. Domingo não pode passar sem ir para o culto. Isso é religiosidade. Você tem que ir para o culto, não é porque é domingo, mas é porque você vai adorar a Deus. Não importa se é domingo, se é segunda, se é terça. Você vai adorar a Deus, não por causa do dia, mas porque você vai adorar a Deus porque você ama Ele, você é grata por tudo que Ele fez. Mas o religioso não. Ele tem um dia certo para ir para o culto, ele tem um dia certo para orar, ele tem um dia certo para jejuar, né? Ele faz como se fosse por uma obrigação, como se fosse cumprir uma obrigação, e não por amor a Cristo. Então, o que acontecia com aquela igreja? Eles estavam trabalhando, estavam fazendo a obra, eram esforçados, mas eles perderam o primeiro amor. Eles se esfriaram, eles estavam fazendo mais porque tinha que fazer, porque tinha que ir, porque tinha que ser, entendeu? Estavam se tornando religiosos. Aí o Senhor adverteu eles. Aqui que fala, ó, ao anjo da igreja. Eu quero falar para você que o anjo da igreja significa que é o pastor. O pastor é o anjo da igreja, né? É o anjo da igreja que Deus colocou para estar pregando a palavra. Então as cartas, elas eram direcionadas ao anjo da igreja. Então, o anjo dessa igreja aqui, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Efésios, naquela cidade, ao pastor que estava naquela cidade, que diz, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não pode sofrer os mal. E puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, mas tu achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, esse pastor e essa igreja, eles trabalhavam na obra do Senhor. Eles colocavam à prova aqueles cristãos que se diziam ser cristão, mas não era cristão coisa nenhuma, né? Que se diziam ser, mas não era, né? Hoje em dia tem muitos aí por aí dizendo ser, mas não é coisa nenhuma, né? São mentirosos. Aqui tinha ordem nessa igreja. O pastor dessa igreja, ele colocava à prova aqueles que estavam errando, fazendo coisa errada, né? Porque ficavam praticando a mentira. A palavra de Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, ele colocava à prova, deixava realmente, disciplinava aqueles que estavam fingindo ser cristão e não era. E esse pastor aqui dessa igreja também, ele trabalhava muito, ele tinha paciência, né? O que é paciência? As perseguições, as lutas, eles aguentavam a prova, a luta com muita paciência, né? Mas eles estavam frios nas primeiras obras, no primeiro amor, né? Naquela alegria, realmente. As perseguições acho que eram tantas que eles estavam esfriando naquele primeiro amor que eles tinham pela fé em Cristo Jesus. Aí o Senhor alerta eles. No versículo 5 diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Entendeu? Aqui o Senhor adverte, fala para eles assim, olha, volta ao primeiro amor, vê aonde você está errando aí. Eu falo para você também, e para mim também que serve isso. Vamos ver onde a gente está errando, vamos ver onde a gente está fazendo errado e vamos voltar com aquela alegria que a gente tinha de orar, de jejuar, de buscar, de fazer a obra de Deus. Vamos voltar ao primeiro amor, né? Ali não adianta nada você fazer a obra, mas você não fazer com amor, não fazer com alegria, é tudo em vão. Então faça a obra de Deus com amor, com alegria, como você o conheceu. Você não fazia assim? Então continue assim. Não deixa a chama do amor, do primeiro amor, se acabar no seu coração, não. E aqui ele alerta, ó, que se aquela igreja não se arrependesse, não voltasse ao primeiro amor, ele ia tirar do lugar o seu castiçal. O que é o castiçal? O seu templo, a sua igreja, né? Deus ia arrancar aquela igreja daquele lugar.
se eles não voltassem ao primeiro amor. Aquela igreja ia ser arrancada daquele lugar, né? E segundo os historiadores, os teólogos, eu andei lendo alguns livros falando sobre isso, infelizmente aquela igreja não se arrependeu. Eles não voltaram ao primeiro amor. E foi realmente tirado o castiçal, ou seja, aquela igreja foi arrancada daquele lugar, foi tudo destruído. Não só a igreja, mas como eu li, a cidade de Éfeso também. Foi tudo destruído, foi tudo arrancado daquele lugar. Entendeu? Então foi rigoroso mesmo que aconteceu, porque eles não se arrependeram. Não deixa acontecer algo pior na sua vida, né? Aconteceu pior não. Se arrepende enquanto é tempo. Se Deus fala que é para arrepender, arrepende enquanto é tempo. Antes que aconteça coisas piores, que aconteceu naquela igreja. Eles não se arrependeram. Segundo os historiadores, foi tudo destruído. Versículo 6 diz assim: tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Né? Então aqui o Senhor advertiu eles, né? Que Deus, ele se agradava do trabalho deles, se agradava que eles não aceitavam pessoas falsas, eles colocavam à prova mesmo quem era mentiroso, quem era falso, né? Quem seguia a religião falsa, eles, né? Eles disciplinavam, era uma igreja boa, mas Deus queria que eles fizessem a obra com alegria, né? Com satisfação. Deus queria que eles voltassem às primeiras obras, ao primeiro amor. E eles não voltaram, né? E acabou tudo. Veio, né, guerras ali, foi tudo destruído, eles foram perseguidos, né? E acabou-se ali aquela igreja naquele lugar, porque eles não obedeceram. Né? Então, o que significa isso? Obediência. Quando Deus manda fazer, é melhor você fazer. Porque se você correr ou desobedecer mais à frente, você vai pagar um preço muito alto, né? Continua fazendo a obra de Deus, mas continue fazendo com alegria. Volte ao primeiro amor enquanto é tempo. Você que está caído, levante-se. Você que está cego, abre o olho. O Senhor está avisando, está alertando. Levanta-te enquanto é tempo. E se arrependa e volte às primeiras obras, primeiro amor. Tem um louvor que fala assim, ó. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero restituir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Volte ao primeiro amor. Volte a jejuar, a orar, a buscar ao Senhor. Enquanto é tempo, que um dia a porta vai fechar e não vai dar mais tempo. Amém? Bom sábado para você. Fique com essa palavra no seu coração. Amém.